Eu gostaria de chamar agora a fonoaudióloga Adriana Leico Oda, ela é que vai dar a nossa próxima palestra. Adriana, por favor, obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Tá? Obrigada. Bom dia a todos. Como disse a doutora Cari, a gente nunca pode perder a oportunidade de dizer bom dia, não é? Então, que seja esse o nosso tema, que é justamente esse sobre comunicação. Quando as pessoas chegam dizendo, está difícil entender, está difícil falar, como é que eu consigo ter acesso àquela pessoa que eu sempre conversei, com quem eu sempre troquei tudo e agora eu não consigo mais? E muitas vezes a gente vê, da parte técnica, o pessoal dando sugestões de sim e não. Então, vamos fazer assim? Quando for sim, pisca os olhos. Quando for não, não pisca. Mas aí o universo fica tão restrito a um sim e não, porque às vezes não é só, você está com fome? Sim e não. Você está com frio? Sim e não. Você quer dormir? Sim e não. Não é só isso. E aquele comentário que a gente quer fazer? E aquela fofoca que a gente quer comentar de alguém? E aquele brilho, e aquelas entrelinhas, e aquilo tudo mais. É isso que acaba se perdendo na história do sim e não. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a história da comunicação para a gente não ficar tão restrito a isso, né? Tão restrito a ela. Não? Existe um mecanismo imenso lá dentro, na verdade, para que a gente consiga falar esse primeiro bom dia. Tanta coisa acontece dentro desse cérebro, tantas conexões e tantas sinapses e tantas áreas que são atingidas que parece uma bobagem você dizer, mas é tão fácil abrir a boca e falar? É, mas a gente só sabe o quanto isso é difícil na hora em que a gente tem dificuldade. E dizer, nossa, eu não imaginava que isso era uma coisa tão difícil de se fazer. Até que venha uma alteração muscular que impeça, que tenha, que limite o movimento e que impeça a gente de dizer esse movimento simples, esse bom dia. Então, tem várias coisas acontecendo lá. É claro que a gente fica, às vezes, muito restrita a essa questão motora, porque é onde a gente está. É o músculo que não funciona e por isso ficou tão difícil. Mas a gente tem tantas coisas mais ali. Eu tenho uma questão de cognição, coisa de vontade. Às vezes eu não quero falar. Eu posso, eu consigo. Mas eu estou tão cansada. Ou aquela pessoa me cansa tanto. Ou esse assunto, não quero falar, quero ficar quietinha. Então, não é só o músculo que funciona. A gente tem uma essência lá dentro, que é o que a gente quer pôr para fora. O que é que a gente quer comunicar, o que a gente quer falar. Dentro desse quadro, para quem já passou por avaliação de fono, já deve ter ouvido esses termos e deve ter ficado confuso com essa história. Nossa, me falaram que eu tenho uma coisa chamada disartria. Deve ser alguma doença a mais, deve ser alguma coisa extra. Na verdade, é só para a gente pensar que isso aqui se refere justamente a essa alteração de fala. É quando aquela fala começa a ficar mais lenta, mais distorcida, aquele som já não é mais tão preciso. Eu tento falar um prato e sai um prato, já sai um pouco difícil. Isso é o que a gente está chamando de disartria, ou seja, uma alteração que eu tenho aqui na articulação, no movimento de lábio, língua, bochecha, e que isso não permite eu fazer todo aquilo que as pessoas falavam de dicção, da articulação do som. Quando isso fica muito difícil, muito grave, muito acentuado, pode ser que eu perca essa habilidade de modular os sons da minha boca. E aí eu chego num quadro de anartria, que seria essa ausência de fala. Eu não consigo mais mexer meu lábio, mexer língua e bochecha, para que eu consiga veicular uma mensagem. Isso aqui a gente está restrito a essa musculatura de face. Mas eu também tenho uma outra situação em que eu posso ter alteração de voz, e que aí eu tenho um problema aqui, é muito mais laríngeo. É aquela voz rouca, é aquela voz de quando a gente gritou muito e no dia seguinte ficou sem voz. Aí eu tenho um problema na minha fonte. É aqui onde eu estou com uma alteração e que logo, dependendo de qual é a origem, se desfaz. Ou não, mas essa disfonia, essa alteração de voz aqui, ela está intrinsecamente relacionada à respiração. Então, vocês também devem ter percebido que, geralmente, quando o pessoal passa exercício para a voz, passa sempre o de respiração junto, né? Aquele de ambu, aquele empilhamento, aquilo que a gente fica pondo ar dentro do pulmão para poder sair uma voz mais forte, porque essas funções, elas estão muito relacionadas. Então, eu preciso pensar sempre nesse conjunto, né? É claro, né, eu posso ter as duas coisas, eu posso ter uma disartria associada a uma disfonia? Posso. E isso vai dificultar um pouco mais essa minha mensagem, essa minha comunicação. Posso ter. Se a gente for pensar em oralidade, que isso? É o que eu consigo transmitir através da fala, dessa produção oral, verbal.
Então, eu vou pensar nesses 3 segmentos. Eu vou pensar em exercício para voz, eu vou pensar em exercício para fala e eu vou pensar em exercício para respiração. E vou pensar num conjunto disso tudo. Porque, às vezes, eu fico lá fazendo aqueles sons esquisitos que as fonos pedem para a gente fazer, né? Vai lá, faz... E fica lá fazendo um monte de barulho, que a gente sempre brinca que a camisa de força vem junto com os exercícios de fono, né? Porque se alguém olhar de fora, vai dizer, nossa, o que aconteceu, né? Caiu um parafuso junto. Mas a ideia é pensar que eu não tenho que restringir só ao exercício, mas ao uso dessa voz. Então, eu tenho, às vezes, pessoas que dizem, eu faço exercício todos os dias. Que bom, e você fala? Não, não falo. Mas você conversa durante o dia? Não, não falo, não. Mas o exercício eu estou fazendo. Eu acho que eu preferia o contrário. Eu preferia que a pessoa não fizesse tantos exercícios, mas falasse mais durante o dia. E várias vezes, na prescrição, eu passo, o seu melhor exercício é falar e cantar. Não é assim? Pode ser no chuveiro, pode ser desafinado, pode ser de todo jeito. Mas é o uso, é a funcionalidade disso que faz toda a diferença. O exercício isolado traz muito pouco para a gente, né? Se a gente vai pensar em músculo, eu estou pensando que todas essas funções estão relacionadas. Língua, lábio, o céu da boca, pensando em palato aqui, laringe. E isso tudo funcionando como se fosse uma orquestra, tudo muito sincronizado, tudo muito bonito. E eu tenho aqui a nossa parte respiratória. É claro que quando eu tenho uma alteração muscular, é possível sim eu ter alteração de fala junto com uma alteração de deglutição. Porque a mesma língua que fala é aquela mesma que está preparando o bolo alimentar, que está jogando de um lado para o outro, que está fazendo esse bolo descer, que está fazendo ele engolir. Então, geralmente, essas duas funções estão associadas. Às vezes as pessoas falam assim, Adriana, a fala começou a enrolar mais ou menos no mesmo mês em que ele começou a engasgar. E o engasgo veio com aquele líquido ralo, aquela água. O resto não engasgava, não, mas as coisas mais ralas, mais difíceis, que são mais ágeis dentro da boca, em que eu não conseguia controlar tão bem assim, isso foi mais difícil. Isso veio mais ou menos junto. Por quê? Porque foi a época, mais ou menos, em que essa fraqueza pegou essa musculatura de face, né? Essa orofacial. Claro que a gente vai pensar, se a gente pensar só do ponto de vista anatômico, eu tenho várias vias e os neurônios que estão responsáveis por aquilo, que podem resolver, que podem responder, que podem explicar essa minha dificuldade. Então, eu posso pegar a alteração de neurônio motor, que está alimentando ali todos os meus músculos mastigatórios, é a hora que eu começo a ficar com uma fraqueza para mastigar as coisas mais duras, ou então que a abertura de boca já fica um pouquinho mais limitada na hora de eu falar. Ou então, pode ser que essa musculatura de mímica facial esteja alterada. Então, às vezes, a gente não se olha tanto no espelho, mas o outro olha para a gente. E, às vezes, eles dizem assim, o sorriso está diferente. Alguma coisa nesse rosto mudou. Eu não sei dizer o que é, mas essa mímica não está lá muito boa. E a mímica também é um veículo de comunicação, porque a gente expressa tanto sem palavra. Só de olhar para a pessoa, eu já sei se ela está brava, se ela já está zangada. Eu posso não saber o motivo, mas eu já sei que ela não está muito bem. Ou eu já sei que ela está feliz. Eu já sei que, pela expressão facial, ela me passa um monte de mensagem. Mas aí a gente tem que saber ler, tem que saber interpretar isso. Pode ser que esses neurônios que se perderam aqui sejam aqueles responsáveis pela inervação de língua. E aí, aquela hora que o S fica difícil de falar, que o R de arara fica muito difícil, que o grupo prá, trá, crá ficam mais difíceis ainda de falar. E, às vezes, o som isolado sai, mas quando ele está no meio da palavra, enrola tudo e eu não consigo articular isso direito. Ou eu articulo, mas as pessoas fazem assim, hã? Pode repetir? Não entendi. E aí, quem está falando e ouve isso fica tão irritado de falar, eu não acredito que de novo eu vou ter que falar. E aí a pessoa repete uma segunda vez e aí o interlocutor diz, hã? Desculpa, não entendi. E aí eu tenho que falar 2, 3, 4 vezes, chega uma hora que eu falo, ai, para, não quero mais, deixa para lá, não era nada. E aí a gente acaba desistindo disso. Mas aí eu vou dizer para as pessoas que estão ouvindo esse e esse que é melhor que a pessoa pergunte para a gente o que é que a gente está dizendo, do que ela falar, tá, então tá bom. Ou seja, fingiu que entendeu e não entendeu nada. É muito pior isso. Então, assim, que a pessoa pergunte e que a gente crie alternativas para que a gente consiga fazer essa mensagem sair de dentro da gente. Se não for pela fala, vai ser de alguma outra forma. Né? Eu sempre digo que sem fala a gente até pode ficar, mas sem comunicação, nem pensar. Isso aí a gente tem que criar o plano B, C, D, Z, linha, qual for o plano. Mas a gente tem que ter uma carta na manga. Pode ser
que esse nervo que pega aqui, que esses neurônios sejam aqueles que inervam justamente a parte de laringe, de faringe, e a minha voz fica um pouquinho mais difícil de sair. E aí eu tenho aquela rouquidão, eu tenho aquela fraqueza, eu falo 2 e já canso. E aí eu tenho que puxar o ar de novo e sai 2 e já canso de novo. E aí eu tenho que respirar mais vezes, isso me cansa mais, mas eu estou lá, né, tentando me adequar àquilo. Ou então, outros músculos internos de língua, outros músculos que dão estabilidade, mas aqui a gente só está pensando em músculo. O que é que pode mudar nessa voz? Assim, para quem já fez avaliação, já viu que a gente pede para fazer aquele A muito comprido, faz um I, faz um S, faz uma sequência de pá, 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 muito rápido, que eu quero saber a sua agilidade. O que a gente está avaliando aí? Bom dia. Como é que está essa qualidade de voz? É uma qualidade de voz neutra, sem alteração? É uma qualidade de voz rouca? É uma qualidade de voz fraca, soprosa? Parece que sai junto com a voz e a pessoa se cansa mais para falar? Então, essas características vão dando pistas para a gente de como é que está essa laringe, como é que ela está funcionando. Pode ser também, as pessoas se queixam muito disso, que a minha voz fique mais fanhosa. Ela não era nasalada assim, ela está um pouco mais nasal. Isso é o que a gente está chamando de ressonância. Onde é que esse som está amplificando? E pode ser, sim, que por causa de um músculo lá dentro que não funcione tão bem, essa minha projeção de voz fique mais nasalada. E isso incomoda um bocado. Muitas vezes as pessoas me falam de tudo, o que está me incomodando muito é essa voz fanhosa. Por quê? Porque a voz mais fanhosa dá para o interlocutor, dá para aquela pessoa que está ouvindo a gente uma ideia de que a pessoa também tem um déficit cognitivo, que não é verdade, mas dá a sensação de falar, acho que ele não entende bem o que eu estou dizendo. Né? E aí, por conta disso, a gente vai tentar pensar um pouco nessa ressonância. Pode ser que a minha força de voz esteja mais baixa, mais fraca. Então, as pessoas falam, parece que eu diminui o volume. A minha voz não era assim, não. Eu tinha uma voz mais presente, mais forte. Ela preenchia o ambiente. Hoje ela está um pouquinho mais fraca. Então, essa intensidade, que é o que o pessoal chama de loudness, um pouco diminuída. Muita gente me fala, Adriana, minha voz está mais grave. Principalmente as mulheres. A minha voz era mais aguda e agora ela está mais grave, ela está estranha, ela não me identifica, ela não passa quem eu sou, porque essa não é minha voz. E todo mundo se reconhece pela voz, a gente pode não gostar dela. Todo mundo que ouve a sua própria voz gravada, em qualquer lugar, diz, nossa, que horror. E a minha voz é assim. Eu sinto informar que as pessoas do lado de fora ouvem uma voz muito mais parecida com aquela do gravador do que essa que a gente acha que a gente tem. Mas todo mundo diz, não é possível. Isso não, mas é por onde a gente se reconhece. É quando você pega o telefone e fala alô, e você já sabe quem está falando só por reconhecer a voz dessa pessoa. Então, é uma marquinha, é a nossa identidade, ela também está aqui. Mas eu tenho uma questão que é fadiga. Porque conforme eu falo, isso me cansa muito. Eu começo bem com a minha voz, mas à medida que eu vou falando, ela vai ficando cada vez mais fraca. E aí a gente vai dividir o mundo naqueles que adoram falar e aqueles que economizam palavra até a última gota. Né? É claro que essa fadiga vai acentuar. Uma vez veio um senhor dizendo, Adriana, quando eu falo muito, me cansa. Então tá, me diz, o que é falar muito? Aí, se eu falar por 1 minuto, assim, me cansa muito. E eu pensando, nossa, 1 minuto? Acho que 1 minuto a gente não consegue nem dizer bom dia aqui, né? Assim, então, para quem fala muito, 1 minuto não é nada. Para quem não gosta de falar, ele diz assim, o que eu vou dizer em 60 segundos? Quantas palavras não cabem nisso? Ai, não, me dá preguiça só de pensar. Então, na verdade, são componentes dessa voz que a gente ouve quando a pessoa fala, a gente ouve esse conjunto, mas a gente pode trabalhar isso de uma forma separada. Da mesma forma, em relação à fala. Pode ser que eu tenha fonemas, pode ser que eu tenha sons ali na fala que sejam distorcidos. Em vez de sair aquele sa, está saindo um cá, está saindo um S torto, alguma coisa distorcida, que eu entendo que é, a gente consegue entender pelo contexto, mas tem ali alguma distorçãozinha. Pode ser que eu tenha uma troca, e aí eu estou trocando um som pelo outro. Em vez de falar papel, que o P precisa de um pouquinho mais de força, eu troco e falo babel. E aí... Puxa, mas por que isso? Porque perdi um pouco dessa força e aí o fonema trocou. Às vezes, no contexto, eu entendo, dependendo do que eu estou dizendo, pode ser que isso torne um pouquinho mais difícil. Pode ser que tenha fonemas que eu não fale mais, que eu não consiga. Que é o caso de falar, por exemplo, trator, e esse tra, esse R no meio do grupo fica tão difícil que aí vai sair um tator. Ok, dependendo da frase é possível entender, dependendo do contexto, um pouquinho mais difícil.
Pode ser que mude a velocidade de fala. Para quem já fez esse teste, um teste que são de 4 sílabas que a gente pede para fazer bem rápido, o mais rápido que conseguir. Então, pega, por exemplo, uma sílaba de pá. E aí eu peço que por 5 segundos fale uma sequência de pás muito rápido. O mais rápido que a pessoa conseguir. E isso dá para a gente um parâmetro de velocidade de fala. Assim, o que a gente espera? Eu espero que as pessoas falem, em média, de 5 a 6 sílabas por segundo. É muita coisa. Assim, até a gente pensar, não cabe tudo isso num segundo só. E isso dá para a gente um parâmetro do quanto essa fala está um pouco mais lenta. Mas, às vezes, a lentificação da fala não é um problema. Às vezes, é um recurso, é uma alternativa. Então, você diz assim, as pessoas estão tendo dificuldade de me entender. Então, faz o seguinte, fala um pouquinho mais devagar, que você vai facilitar para a pessoa. Então, nem sempre ter a fala reduzida é um problema. Às vezes, é a nossa alternativa de solução para que as pessoas entendam a gente. A prosódia também muda. O que é a prosódia? É aquele colorido da fala, é aquela entonação, é aquele ou então E só com o mesmo som, eu consigo dar significados diferentes. Eu consigo, com a mesma palavra, com a palavra não, dizer não, Gina, que absurdo. Ou eu posso dizer não, que não é tão não assim, que já virou pode ser. Se a gente for pensar, a palavra é exatamente a mesma. A palavra não. Agora, o jeito de falar foi tudo. Não é assim? Isso foi decisivo. E o significado maior da nossa comunicação, muitas vezes, está onde? Nessa prosódia. Está no jeito de falar. Tanto é que grande parte das discussões e das brigas que acontecem por falha de comunicação são justamente isso. Olha o jeito que ele fala. Não é o que falou, é o jeito. Eu precisava tanta aspereza, é isso que dá, muitas vezes, esse significado, essa intenção, a emoção que está na fala. É justamente essa prosódia. Tem 2 marcadores, e no simpósio que teve em junho, a Luciana Paiva, que é uma fonoaudióloga que também trabalha bastante com comunicação, ela trouxe para a gente as 2 pontas. Uma coisa é inteligibilidade, é o que a pessoa fala. Então, é o que a gente está comentando agora, é essa distorção. Ele omite um fonema, ele não tem tanta prosódia, ele fala mais devagar. É o que a fala tem de inteligível. Agora, eu também tenho a outra ponta, que é uma questão que a gente chama de compreensibilidade. Porque quando eu não falo sozinha, eu falo para alguém. E quando eu tenho um distúrbio nessa comunicação, dessa mensagem não ter passado à frente, a gente sempre põe a culpa em quem não está falando direito. Mas também não entendo porque ele não fala direito. Mas será que essa outra ponta está disposta a ouvir? Porque isso também vai fazer diferença. Se alguém falar comigo e eu não estou nem aí, a pessoa pode falar muito bem, mas eu não vou entender porque eu não estou tão sintonizada assim naquele processo de comunicação. Então, aqui a gente consegue amarrar as 2 pontas, dando compromisso para quem fala, mas também dando compromisso para quem escuta. Que essa escuta não seja uma escuta passiva. Ele está falando, deixa ele falando lá. Não, mas que seja uma escuta ativa. Peraí, deixa eu prestar atenção, o que ele está dizendo? E isso eu não preciso ter nenhum problema motor para poder fazer. Isso eu posso fazer no meu dia a dia com todas as pessoas que me cercam. É claro que tem coisas que interferem. Tem gente que fala assim, Adriana, mas a minha saliva é tanta dentro da boca, mas é tanta que agora que eu vou abrir a boca para falar, ela escorre. Então, eu fico de boca fechada, porque aí ela não escorre tanto e eu, pronto, resolvo o meu problema. Na verdade, não resolve. Você está cobrindo um santo e descobrindo outro. Aí a gente vai para o colega e diz, doutor, será que a gente não podia pensar num medicamento que ajudasse a secar essa saliva? Vamos pensar junto. Então, aí entra o medicamento. E alguns pacientes dizem, nossa, aquele remédio foi ótimo, ele secou minha saliva, fiquei super bem, mas dormi o dia inteiro. Então tá bom, eu resolvi o problema da saliva, de fato, ela secou. Mas aquela coisa da comunicação, que antes ele abria a boca e a saliva escorria, não me ajudou em nada, porque agora ele dorme, então ele também não se comunica. Então a gente não pode olhar só o pedacinho, perdendo de vista esse conjunto todo. Aí faz o ajuste do remédio, da dose, enfim, isso a gente pensa em equipe. Tem também outras pessoas que dizem assim, o que mais me dificulta para falar é a respiração. Eu falo, eu até consigo, mas a hora que eu estou de BIPAP, aí não dá, e ninguém entende nada do que fala. Só que ele fica de BIPAP 5, 6 horas durante o dia, mais o período da noite. E aí, o que eu faço nessas 5, 6 horas? Então, aquela hora de ficar quietinho, assiste televisão aí de BIPAP, não fala nada com ninguém, porque você está de BIPAP.
Ok, eu posso não ter a fala naquele momento que, de fato, a máscara e o barulho me atrapalham, mas eu tenho que ter o plano B, eu preciso me comunicar de alguma outra forma. Porque pode ser que eu queira chamar alguém, pode ser que eu queira pedir alguma coisa para alguém, pode ser que eu esteja com uma coceira, pode ser que eu queira mudar a posição do meu pé, pode ser que eu queira comentar que aquilo foi engraçado, pode ser que eu queira falar qualquer coisa. E aí não é a máscara que vai ser o nosso impeditivo. É claro que, às vezes, e a Simone vai falar daqui a pouco para a gente acaba usando um pouco o recurso da máscara nasal, quando a fisiorrespiratória diz, não, pode usar, não tem tanta perda de pressão, pode usar nasal. Por quê? Porque aí eu libero a minha boca e, durante o dia, eu consigo usar aquele ar que entra, me ajudando a falar, me ajudando nessa fonoarticulação. Pode ser que eu precise da máscara facial. Então, assim, a gente faz uma combinação. Às vezes usa essa durante o dia, usa essa durante a noite. Às vezes ele tem tanta perda de pressão que ele não consegue usar essa, ele consegue usar essa, mas então eu tenho um plano B dele se comunicar ainda que com essa máscara junto. Mas o BIPAP não pode ser a desculpa da gente não se comunicar. Essa acaba sendo a nossa questão. E aí a gente começa a ver que comunicação é mais do que falar. É mais do que aquilo que eu falei para vocês de voz, fala e respiração. Por quê? Porque eu tenho uma parte não verbal que ela é importantíssima. Eu tenho uma questão de gesto, eu tenho uma questão da postura, a questão do olhar. Quantas pessoas que já não se comunicaram pelo olhar? E aquele olhar que diz tudo. Você não precisa dizer nada e vai muito mais. Se traduzisse tudo aquilo em palavra, não dava conta. Mas aquele olhar já traduziu tudo. Então, eu também tenho que valorizar. Isso é comunicação. Eu preciso de cognição para isso. Eu preciso de um entendimento aqui que me faça formar a mensagem, que me faça entender a mensagem de uma forma íntegra, de uma forma precisa. E eu preciso saber fazer a interpretação. Às vezes, aquele mesmo olhar que eu achei que era uma coisa, a outra pessoa que estava do meu lado e que viu o mesmo olhar achou que é outra coisa completamente diferente. Não, aquele olhar é de... que nem choro de criança, não é? Ah, aquele choro é de dor. Não, aquele choro é de manha, fica tranquilo, isso não é nada, não. Essa interpretação do que não é verbal, ela é fundamental para a gente, e a gente vai precisar valorizar isso. Então, mais do que exercício de voz, mais do que fala, a gente precisa otimizar isso tudo. Mas aí a gente precisa contextualizar isso. Em que situação que a gente está falando? A gente está falando de uma doença que dá para a gente uma limitação neuromotora, em que, às vezes, a teoria se perde, porque muitas vezes o pessoal diz assim, então tá bom, então se perdeu a fala, a gente escreve, tá tudo certo. Então, mas e se aquela mão também já não está respondendo tão bem? E se eu já não consigo mais pegar o lápis, como é que eu vou fazer? Então aí eu já não sei, espera aí, eu tenho que criar outros meios. E aí é pensar, o que se pretende com aquele mundo de terapia que muitas vezes a gente acaba fazendo? Faço um monte de exercício, mas eu quero o que mesmo? Será que eu estou querendo melhorar a força daquele músculo? Será que eu estou querendo melhorar aquela mobilidade? Será que eu estou querendo melhorar o neurônio? Eu estou querendo dar ali um exercício, um estímulo para o neurônio? O que será que eu estou querendo com isso? Na verdade, gente, o nosso grande objetivo sempre vai ser esse, resgatar a função. Tanto faz como esteja aquele tônus, eu quero que aquela comunicação aconteça, de um jeito ou de outro. Eu quero que aquela pessoa esteja respirando e ventilando de um jeito ou de outro, e a equipe vai pensar que sempre o caráter funcional vai ser o nosso grande objetivo. Tem tabelas de inteligibilidade. Então, se a gente olhar na literatura, o pessoal acaba dividindo em graus. O quanto que eu entendo? Não tem erro, é inteligível, é ininteligível. Então, assim, se a gente for pensar em tabelas de classificação, tem várias. Para que servem essas tabelas? Na verdade, é para nortear. Só para dizer para a gente mais ou menos em que nível que eu estou, para eu estabelecer um prognóstico, para eu saber como que está sendo essa evolução, para eu saber quanto tempo essa pessoa está estacionada naquele mesmo nível, que é um bom sinal, é um ótimo sinal aqui para a gente, mas eu preciso pensar nos recursos que a gente tem nessa situação, onde eu tenho uma ausência de fala. Não precisa ser ausência, uma dificuldade na fala em que eu tenha que ter um plano B. Existe um pessoal que fala muito de comunicação, que tem, assim, o termo ele é amplo, mas se fala em comunicação alternativa, pensando em um plano B mesmo, uma alternativa para quando eu não tenho a fala. E aí vem uma ideia de falar, não, ele não pode ser só um recurso que vai substituir isso. Eu posso ter um recurso aumentativo, aquele que aumenta a minha possibilidade de fala, a minha possibilidade de comunicação. Então, muitas vezes nós vemos isso, a comunicação alternativa ou aumentativa. Vocês vão ouvir os dois termos. Que isso é o nosso recurso. Várias vezes as pessoas falam, imagina que eu vou me comunicar com uma prancha. Você acha? Eu não. Então, aí a gente faz a mesma pergunta para todo mundo que usa óculos. Claro que ninguém usa óculos porque quer. Foi porque não estava
ou a visão não estava deixando. E o óculos veio como um recurso para ajudar a gente a enxergar melhor. E todo mundo usa. Ficou tão natural e todo mundo tão comum de se ver na rua que ninguém estranha mais, não é? O recurso, a cadeira, a bengala, o andador, eles são recursos que estão ajudando a gente a manter uma função de locomoção, que é para a gente conseguir chegar de um lado para o outro. Então, na verdade, a gente tem que começar a enxergar esses recursos como aliados no processo, não como inimigos. Mas o que as pessoas vão pensar de me ver com uma prancha, de me ver com um recurso outro que não seja fala? Bom, eu acho que elas vão pensar o que você vai dizer para elas, porque sem esse recurso elas não vão pensar nada, você não vai conseguir dizer, né? Você não vai conseguir transferir essa informação. Então, é pensar nesse recurso como esse aliado. Sem dúvida, existem recursos de baixo custo e de alto custo. Uma gama infinita, e com o avanço de tecnologia, isso tem sido muito bom, porque tem dado para a gente outras possibilidades. Tudo vai depender de onde começa. Por exemplo, se a gente vai pensar numa fraqueza que começa pela parte bulbar e eu comecei a perder a fala, bom, eu tenho ainda membros que podem me ajudar muito nisso. Então, quantas pessoas que perderam a fala, mas elas têm a possibilidade da escrita? E estão lá com seus caderninhos, os seus bloquinhos, e é isso que mantém a comunicação ativa. Pronto, é um recurso, é possível, é viável. Pode ser que, então, são as minhas mãos que estão afetadas. Eu perdi o recurso de apontar, de gesticular, de escrever, mas eu tenho a fala que está acontecendo. Então, eu preciso pensar numa outra gama de possibilidades aí para esse paciente, para esse caso. Pode ser que a minha questão seja a primeira perna. Eu comecei tropeçando. Bom, se eu comecei por aqui, pode ser que, então, o meu recurso de comunicação não esteja tão limitado, porque onde vai me limitar muito mais vai ser o bulbar e o membro superior. Mas, às vezes, eu tenho também aquela fraqueza cervical, aquele pescoço que não aguenta ficar tanto tempo em pé. E aí, se eu falo assim para baixo, já me incomoda muito. Eu dependo de alguém que levante minha cabeça para eu conseguir falar e conseguir me posicionar. E aí vem o pessoal da fisio e da terapia ocupacional, dando todo o suporte para a gente, para alinhar esse pescoço para eu conseguir ter isso. Então, por exemplo, existe um sistema de comunicação que a gente faz pelo movimento dos olhos com o uso do computador. E tem um paciente nosso, muito querido, que ele quis muito fazer uso disso. Ele falou, bom, eu preciso, eu tenho familiaridade com o computador, eu quero testar. Mas a fraqueza cervical era tamanha e a gente não conseguiu fazer um ajuste, que a gente não conseguia a estabilidade de colocar aquele rosto em contato com aquela tela para a gente conseguir veicular essa interface. Então, cuidar da parte cervical tem sido também um desafio para a equipe inteira, né? Porque isso acaba atrapalhando um bocado. A escrita adaptada, a escrita com aquela caneta com os engrossadores de lápis, de caneta, tem sido um recurso bom. A iPad hoje tem dado para a gente algumas possibilidades de eu conseguir escrever só com a ponta do dedo e sem ter que segurar um objeto, e só fazendo o movimento assim, isso ajuda bastante. Aquelas lousinhas magnéticas que usava-se como brinquedo de criança, a gente descobriu que isso para a gente tem um valor muito grande. Tenho visto pessoas usando, por exemplo, aqueles quadros brancos que substituem hoje a lousa, menor, com aquela caneta que já é mais grossa, que facilita a apreensão. Já vi pessoas usando pranchas daquelas tábuas, mas que são magnéticas, e a gente consegue colocar letras com ímãs para ir compondo as palavras. Então, são alternativas de baixo custo que a gente consegue adaptar no nosso dia. Muitas pessoas usam, sim, a prancha de comunicação. Ainda que as pessoas usem o sistema mais sofisticado de computador, existe um momento que aquele computador não vai poder acompanhá-la. Aquela pessoa tem que ir ao banheiro. Aquela pessoa vai no banho, o computador não vai junto. Então, eu preciso de algum recurso simples, fácil, barato, que esteja ali do meu lado o tempo todo, que possa me ajudar, que possa dar esse SOS. E a composição dessas pranchas tem as mais variadas possíveis. Então, tem o pessoal que faz isolando as vogais e deixando todo o abecedário para baixo. Por que isola-se as vogais? Na verdade, é só para facilitar um pouquinho mais. Então, por exemplo, se eu escolhi lá a letra M, depois de M, só pode ser uma vogal, né? Assim. E aí eu já venho direto para a primeira linha sem ter que procurar. Adriana, mas aquela pessoa não consegue mais apontar. Não tem problema, aí eu posso perguntar para ela, a letra que você quer está na primeira linha? Está na segunda? Está na terceira? E aí eu vou estabelecer junto com a pessoa um código, que pode ser o piscar, o mover, algum código que ela vai sinalizar que e aí eu vou passeando de coluna em coluna. E eu dou isso para a pessoa.
Pode ser que as pessoas coloquem ali, para facilitar um pouco, o C cedilha, o RR, o SS, o espaço para dizer que é um intervalo entre uma palavra e outra, o ponto de interrogação para sinalizar que é pergunta. Então, a gente consegue aprimorar um pouquinho mais essas pranchas. Tem esse uso que também a gente faz, assim, são as mesmas letras, a gente só está dispondo de uma maneira diferente, em que eu consigo colocar essa prancha na frente da pessoa e, pelo olhar, ela vai me direcionar se a letra que ela quer está em cima, está de um lado, está embaixo ou está do outro. E aí eu não preciso perguntar o alfabeto inteiro para ela. Se ela olhou para cima, eu sei que vai ser uma dessas letras. Então, otimiza, fica um pouquinho mais rápido. Qual vai ser a melhor? Aquela que você quiser, aquela que você se adaptar. Essa aqui, por exemplo, é de um senhor que eu tenho o prazer de encontrá-lo toda semana, e ele falou, eu quero a disposição do teclado, porque eu sempre trabalhei em escritório, então, e eu fiz curso de datilografia, então A, E, S, D, F, G é uma coisa que já está na minha cabeça e eu consigo localizar as letras de uma forma muito mais fácil. Perfeito, então vamos lá, a família fez a prancha para ele, colocando ali as letras na mesma disposição que a gente tem do teclado, e adicionou aqui algumas coisas que também facilitam um pouco mais. RR, SS, CH, LH, e deixou os números embaixo. Possibilidades. Existem uns estudos mostrando que, pela frequência do grafema, da letra, pela frequência do fonema na nossa língua, a gente consegue construir mais ou menos palavras. Então, essa disposição parece estranha, porque você fala, nossa, ela não obedece nada. Ela não obedece nem aquele do teclado, mas também não obedece o ABCD, que a gente conhece. Que disposição é essa? Eles consideram que as duas primeiras linhas são os fonemas mais usados na nossa língua, na língua portuguesa. Então, se eu tenho uma dificuldade de mão, eu não tenho que ficar passeando em várias linhas. Eu restringo o meu universo em 2, 3 linhas. Então, vai da maior frequência para a menor frequência. O que diz nesses estudos? Que o A responde a 14% do que a gente tem na nossa língua. O E a 12%, o O 10%, o S a 7%. E que são essas primeiras letras que a gente tem na primeira linha. E aí eles vão fazendo, então, essa questão da frequência. Então, ele diz o seguinte, quer dizer que as letras da primeira linha representam quase metade da média dos textos que a gente tem na nossa língua, facilitando um pouquinho isso. Então, o pessoal da linguística vem para ajudar a gente nisso também. Claro, gente, adaptação, aquilo que eu me adaptar melhor. Tem gente que gosta da figura e diz o seguinte, tinha um senhor que falava para a gente, eu quero a figura, porque apesar, eu sei ler, eu tenho uma escolaridade X, eu não precisaria disso, mas quem cuida de mim precisa da figura. Porque quem cuida não tem uma escolaridade tão alta assim, e talvez a pessoa demore mais para ler do que se eu apontar a figura, ela já entendeu o que eu quero. Então, ele pediu que a prancha dele fosse toda feita em figura, apesar dele falar, não é por uma questão, uma limitação minha, mas eu preciso comunicar para quem cuida, que é esse cuidador aqui. Pode ser que eu tenha que fazer adaptação de teclado e quando eu tenho uma possibilidade de membros aqui que eu possa fazer isso, usar essa colmeia em cima do teclado é uma opção bacana, porque principalmente o teclado do Note, que você apoia a mão e todas as letras, né, são acionadas, todas as teclas são acionadas, pode ser um recurso. O teclado virtual que existe no próprio Windows, e a gente vai fazer o quê? A adaptação do tipo de mouse. Ah, então tá, eu vou fazer um mouse do tipo bolacha, a gente já adaptou o mouse na pressão de cabeça, porque o movimento de cabeça era o que a pessoa tinha, então no apoio da cabeça tinha uma lateral, a gente adaptou o mouse aqui e aí a gente ia fazendo isso, ou pela mão, ou pelo pé, pela possibilidade que a pessoa tenha de movimento, e o movimento que menos lhe canse. Então é isso que a gente vai ter que estudar em equipe, em conjunto. Existem alguns recursos que são acionados pela voz, então o clique do mouse é feito por só uma voz. Adriana, mas me cansa muito falar. A gente já fez também colocando o microfone perto da cabeça, em que eu batendo no microfone provocasse um barulho, um som, e que acionasse esse clique de mouse. Esse é um recurso que é gratuito, você consegue baixar da internet no seu computador. Da mesma forma, a gente tem o câmera mouse, que hoje tem sido muito usado por vários pacientes, e também o acesso é gratuito. É nesse site aqui, cameramouse.org, em que você, quando você entra, ele vai te dar isso aqui, ele vai dar uma tela, você está sendo, na verdade, filmado pela câmera do seu computador, e aí ele vai dizer, escolha um ponto.
Às vezes as pessoas escolhem o centro dos olhos, às vezes as pessoas escolhem a ponta do nariz. Tanto faz, você só está dando para ele uma referência. E é com esse movimento que você vai direcionando o mouse na tela. Então, é uma possibilidade, não tem dúvida nenhuma. Existem outros recursos que são mais sofisticados, um custo maior, mas que eles também têm uma proposta muito bacana, que é de eu fazer o movimento do mouse na tela com o movimento dos meus olhos. É lindo, é muito bacana. Depende da gente ter a familiaridade com a máquina, depende da gente ter um treino, porque ninguém usa musculatura ocular dessa forma tão precisa e tão contínua. Então, o treino também ele é bem-vindo, e da familiaridade que a gente vai ter, a adaptação nossa ao recurso, né? Eu não tenho dúvida que, quando a gente fala de comunicação, eu tenho que ter as duas pontas. A gente fala muito, e falou o tempo todo agora, só do quanto a gente tem que se expressar. Mas eu também quero falar um pouquinho com vocês do quanto a gente vai compreender a mensagem que chega. Por que isso? Porque se fala, e durante todo o tempo na ELA, a gente falou muito sobre fadiga. Olha, cuidado com a fadiga, não faça tanto exercício, porque a fadiga vai lhe cansar, isso vai piorar. Não faça exercício com peso, porque isso vai cansar, vai piorar a musculatura. Vocês já ouviram isso intensamente durante várias reuniões. Então, essa fadiga muscular ela é bem conhecida. Nossa, quando eu faço mais coisas no dia, no dia seguinte eu estou muito mais cansado. Falou-se também sobre a fadiga respiratória, que é aquela que você aumenta a frequência respiratória, você aumenta o trabalho respiratório para você conseguir ventilar ao mesmo tanto. Ou então, aqueles suspiros que chegam no meio do caminho e que também estão tentando me dizer a minha respiração está um pouco cansada. Agora, uma que a gente vai ter que prestar muita atenção, eu tenho questionado todo mundo, e que tem se falado hoje nos congressos muito mais, é a fadiga cognitiva. O que é essa fadiga cognitiva? É um cansaço de pensar. Me cansa pensar. Aí você vai falar, nossa, isso é preguiça, isso não é fadiga. Não. Vamos pensar um dia que você está muito cansado, que você está voltando para casa. Quando a gente está com a cabeça muito cansada, a gente não tolera música alta. A gente vai lá, a primeira coisa no carro que você faz é baixar o volume. Você não aguenta muito casa, você pede para o pessoal fazer um pouquinho mais de silêncio, porque a tua cabeça está cansada. Na verdade, é isso que a gente está chamando dessa fadiga cognitiva. E, às vezes, o fato de ficar quieto não me protege dela, porque se eu estou quieto num ambiente muito barulhento, o fato das pessoas fazerem o barulho e a agitação me cansam profundamente, apesar de eu estar parada só como espectadora de tudo isso. Então, isso é preciso, sim, ter uma atenção. Às vezes as pessoas falam, a minha memória não está lá muito boa, eu estou esquecendo algumas coisas, eu estou vendo que eu não estou conseguindo me concentrar, eu estou vendo que a minha atenção não está tão boa assim. Então, a gente vai ficar atento e vai comentar isso com quem estiver tratando a gente, porque pode ser que eu esteja num outro nível de fadiga, que não seja só muscular, que não seja só respiratório, mas que seja essa aqui de dentro. E quando a gente está com a mente cansada, a gente não quer dizer nada. Não quero, não. Aí eu venho falar de comunicação e de expressão, quando eu não tenho nada para dizer, eu tenho muito para dizer, mas não quero porque estou cansado. Então, a gente vai ter que criar uns recursos para descansar um pouco essa mente. E isso eu digo que é sempre o impossível. Descansar o corpo é fácil, basta eu ficar na frente, na poltrona, na frente da televisão, olhando ou não, assistindo ou não, mas eu estou com o meu corpo parado, eu estou dando descanso físico. Mas esse universo que a gente tem aqui dentro dessa caixinha faz a gente passear, ou faz a gente perturbar muito esse corpo, ou faz a gente se cansar mais ainda, apesar de não ter movido um músculo. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente falou o tempo todo de músculo, não tenho dúvida disso. E a gente falou o tempo todo de cérebro, porque a gente está falando de uma doença que está no âmbito neurológico. Mas não é só isso. O que a gente está mostrando é que, com essa comunicação, mais do que estimular neurônio, mais do que estimular músculo, é fazer pôr para fora essa centelha. Essa luzinha que a gente tem dentro, que é o que identifica, é o que faz a gente ser a gente, com tudo que a gente construiu, com toda a nossa bagagem. E aí o que eu vou pedir, assim, com muito carinho, para os cuidadores e para quem nos escuta, que essa escuta seja ativa. Porque não basta eu conseguir pôr para fora e falar e transformar todas aquelas palavras e aquelas mensagens, aqueles pensamentos e todos os meus sentimentos em forma de palavra, de gesto. Não basta eu pôr para fora. Eu tenho que ter alguém do outro lado que acolha isso com muito carinho. E aí tudo faz sentido. Senão, a gente não comunicou nada. A gente só disse tudo isso para o ar. Então, é o fechamento que a gente precisa para a comunicação. Que seja dos dois lados, de quem fala e de quem escuta. Muito obrigada pela escuta de vocês.